Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Gente, ainda vamos tratar sobre o estudo linguístico, tá? Sobre a flexão dos substantivos compostos. Mas antes de começarmos a passar esse slide de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a questão das atividades. Tem muita gente ainda que falta me enviar as atividades. Tem muita gente que não está participando das lives. Então, cadê o pessoal, gente? Chamem os amigos de vocês, chamem os colegas, porque assim, na nossa live é o momento que a gente tem para tirar dúvidas, para resolver as questões das atividades e para que eu possa acompanhar se vocês realmente estão acompanhando as atividades, se vocês realmente estão desenvolvendo as atividades de folhas, atividades de caderno, se estão assistindo às aulas, tá bom, meus amores? Então, assim, tem muita gente ainda, tem muitos coleguinhas de vocês ainda que não estão participando das lives. Então, convide seus amigos para participarem das lives, convide seus colegas para assistirem às aulas, diga que é importante, tá bom? Eu vou esperar todos vocês na quarta-feira. Eu quero ver a nossa sala online lotada de gente do 7º ano, tá, meus amores? Então agora eu vou começar a retratar para vocês um pouco da flexão dos substantivos compostos 2. Como eu disse na aula passada, a gente já trabalhou a flexão dos substantivos compostos 1, trabalhamos a semana passada e retirei dúvidas, falei sobre um pouco a questão das flexões de gênero e número, e agora nós vamos passar para a segunda etapa dos substantivos compostos. Então, aqueles que ainda não assistiram a aula passada, abram o livro na página 29. Abram o livro na página 29, que vocês poderão também acompanhar os conteúdos. Eu vou, não lembro se eu passei para todos, acho que sim. Para assistirem a realidade aumentada da página 29. E de atividade hoje eu vou passar para vocês a página 31 e 32. Então, página 31 e 32 para casa, para atividade, tá? Deixa eu só anotar aqui. Gente, veja só. Só um minutinho. O que é a flexão? Como é que acontece a flexão dos substantivos compostos? Na flexão dos substantivos compostos, os substantivos podem vir separados ou não por hífens. E aí, se ele vir separado por hífens, há uma regra. Se ele não vir separado por hífen, há outra regrinha, tá? Então, quando os elementos componentes do substantivo não são separados, formam o plural como se fosse um substantivo simples. Ou seja, eles não são separados por hífen, vêm juntos e aí eles formam um plural só. Passatempo, passatempos, pontapé, pontapés, tá bom? E quando os elementos componentes do substantivo são ligados por hífen, a formação do plural obedece geralmente a algumas regras. Que regras são essas? Veja, quando eles não são separados por hífens, eles formam o plural como se fosse um substantivo simples. E aí eles no singular, passatempo e pontapé. E aí fica passatempos e pontapés. Mas quando eles são ligados por hífen, a formação do plural obedece a algumas regras. Regra geral: vão para o plural os elementos variáveis. Quem são os elementos variáveis? Os elementos que se variam: substantivo, adjetivo, numeral e pronome. Então, os dois elementos variáveis vão sofrer a regra, vão passar do singular para o plural, os dois. E aí eu coloquei um exemplo que eles vão para o plural, os dois elementos, quando não houver
preposição entre eles. E aí eu botei as cartas, bilhetes. Esse substantivo é formado pelo elemento carta, que também é substantivo, e o elemento bilhete, que também é um elemento que é também substantivo. Então, como não há preposição entre ele, não há preposição entre os dois elementos, irão os dois para o plural, variam os dois elementos. Então, vai para o plural os dois elementos. Tá, gente? Veja só. Eu falei aqui para vocês, quando os elementos não são separados por hífen, quando são juntos, eles formam plural como se fosse substantivo simples. Só coloco o S no final. Quando ele vai para quando o elemento variável é substantivo, adjetivo, numeral e pronome, e não houver preposição entre eles, varia os dois elementos. Tanto vai o primeiro elemento, como no exemplo carta, como vai o segundo elemento, bilhete, tá bom? Mas tem uma regra especial. Nessa regra especial tem duas classificações. Primeiro, quando os elementos se ligam por preposição, só o primeiro é flexionado. Então, quando eu tenho um exemplo, estrela do mar, e tenho a preposição do, só o primeiro elemento se flexiona. Então, estrelas do mar. Só o último elemento vai para o plural se o substantivo é formado por palavras repetidas ou onomatopeicas, ou seja, derivam de palavras das onomatopeias. Exemplo, reco, 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 recos. Só apenas o segundo elemento foi para o plural. Então, na regra geral, os elementos variáveis, que variam substantivo, adjetivos, numerais e pronomes, quando não houver preposição entre eles, varia os dois elementos. Na regra especial, quando os elementos se ligam por preposição, só o primeiro elemento é flexionado. Então, estrelas do mar, estrela do mar, estrelas do mar. E só o último elemento vai para o plural se o substantivo é formado por palavras repetidas ou onomatopeicas, tá? Então, exemplo, reco, recos. Eu espero que vocês tenham compreendido as regras. Tem a regra geral e tem a regra especial. E tem aquela primeira regrinha que diz que quando os elementos não são separados por hífen, eles vão como se fossem substantivos simples, e aí só acrescento o S no final. Agora vamos para o grau dos substantivos. Quando é que os substantivos admitem os graus? Os substantivos admitem os graus aumentativo e diminutivo, além do grau normal. Então, no grau do substantivo, o substantivo tem o grau normal, que é a sua formação principal, e tem o grau aumentativo e diminutivo. Então, aí eu coloquei o exemplo para o grau normal: pássaro. Para o grau aumentativo, passarão. E para o grau diminutivo, passarinho. Na língua portuguesa, o grau dos substantivos é só esse: aumentativo e diminutivo. Mas aí vem a formação do grau. O grau do substantivo, ele pode ser expresso de duas formas: a analítica ou a sintética. A forma analítica é quando são utilizados quando os adjetivos indicam aumento ou diminuição. É quando no aumentativo analítico eu digo fazenda imensa. E no diminutivo analítico eu digo fazenda minúscula. Gente, eu vi um erro de digitação aqui no último exemplo. Quando são sufixos, era aumentativo sintético e diminutivo sintético. E daí eu digitei analítico novamente, mas não tem problema, eu vou explicar. Forma sintética, quando eles são utilizados sufixos. Sufixo é quem tem o radical e vem depois. Então, no aumentativo sintético, passarão. No diminutivo sintético, passarinho. Esse conteúdo, gente, é só vocês prestarem atenção, observarem e lerem todas as regrinhas, porque ele é bem tranquilo,
Ele é bem facinho, não tem nada de difícil, é bem tranquilo de fazer as atividades, tá? E ele compõe uma grande parte de palavras da nossa língua portuguesa. Então não adianta a gente decorar. A gente vai ter que aprender, realmente aprender, para poder formar substantivos compostos, tá bom? Então, assim, sempre lembrem, substantivos que não tem hífen, que não são formados por hífens, eles passam por plural como se fosse substantivo simples, só acrescento essa. Na regra geral, vai para o plural os elementos que são variáveis, substantivo, adjetivo e pronome. Na regra especial, quando os elementos se ligam por preposição, só o primeiro elemento vai para o plural. Quando o substantivo é formado por palavras repetidas ou onomatopeicas, só o segundo elemento vai para o plural, tá? E aí vem o grau do substantivo, que na nossa língua portuguesa, os substantivos eles admitem o grau de aumentativo e diminutivo. E dei o exemplo, grau normal, pássaro, grau aumentativo, passarão e grau diminutivo, passarinho. Falei sobre a formação do grau, que é o grau do substantivo, que pode ser expresso de forma analítica e sintética. Analítica, quando utilizam adjetivos que indicam aumento ou diminuição. Então, no aumentativo analítico, fazenda imensa. No diminutivo analítico, fazenda minúscula. Na forma sintética é quando são utilizados sufixos, e aí no aumentativo sintético, passarão. No diminutivo sintético, passarinho. Então, gente, esse é o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido mesmo, tenham tirado todas as dúvidas. E se estiverem com dúvidas, é só me chamar, mandem um direct pra mim, mandem áudio, mandem todas as dúvidas. Respondam a atividade, tá bom? E vamos fazer a correção. Vamos participar da nossa live amanhã. Espero que esteja uma boa parte da sala lá enganjada a aprender, se disponibilizando 30 minutos do seu horário da tarde para poder aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa. Tá bom? Um beijo grande, boa terça-feira para todos vocês. E lembrando, fez a atividade, manda para o meu direct, que é para eu saber que vocês estão fazendo as atividades, tá bom?